E aí, mundo, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre os livros que eu li no mês de setembro. Tiveram algumas decepções, mas teve muita coisa boa também. Teve um novo favorito, muito livro diferente, muito livro que não é tão conhecido e alguns famosinhos também. Mas então vamos comigo saber dos 10 livros que eu li durante o mês de setembro. Em setembro, eu fiz uma TBR, né, uma lista de livros que eu pretendia ler, diferentemente dos outros meses. Normalmente eu só vou pegando aleatoriamente o que der vontade. Eu vou deixar aqui nos cards o vídeo que eu fiz, porque eu tô com muito livro não lido. E aí eu fui tentar, fazer alguma coisa pra desafogar. E aí eu separei 10 livros pra ler, e assim, no começo eu estava bem seguindo essa minha TBR, mas vocês vão ver aqui que diferiu um pouco ali pro final do mês. Começando com um que eu abandonei. Olha que legal. Em setembro teve a Bienal, né? E aí eu fui convidada para participar de uma mesa, para mediar uma mesa com o Miguel Nicoleles, que é um cientista super renomado, né? Um neurocientista, que é um dos mais importantes do Brasil. E ele publicou agora a sua primeira ficção científica, né? Antes ele só publicava livros de não ficção. E aí eu fui ler o livro dele e tal, e também para saber o que perguntar, não sei o quê. A entrevista foi bem legal, foi bem bacana. Eu vou deixar também nos cards o vlog da Bienal, para caso vocês queiram assistir. Mas acontece que eu, infelizmente, não consegui terminar o livro dele. O livro se chama Nada Mais Será Como Antes, ele é um big calhamaço, tem mais de 500 páginas, deixa eu ver aqui, tem 512. E eu cheguei em uns 25% dele, o que já é mais de 100 páginas, foi bastante coisa, mas assim, foram muitos dias para chegar nesses 25%. Esse livro, infelizmente, é com um peso no coração que eu digo que eles não estavam me cativando, porque eu queria muito ter continuado nessa história, eu fiquei muito curiosa para saber o que ia acontecer, só que eu não conseguia me prender a essa narrativa. Aqui a gente tem meio que uma ficção para divulgar a ciência, sabe? Então, a gente tem um relato muito fiel de como tá o nosso mundo atual, sabe? Os nossos problemas que a gente tá enfrentando, só que um pouco agravado. Se passa em 2036, então não é daqui tantos anos, sabe? O Miguel, ele imaginou esse nosso futuro, que, aliás, está muito próximo de ser real. E aqui, nessa história, meio que houve uma junção da mente humana com a máquina. E todos os desastres, né? Todas as consequências que vêm com isso. A gente tem 3 personagens principais e vai acompanhando ali, né, mais ou menos a história do ponto de vista de cada um. Tem o Bunker, que é um banqueiro, e ele é meio que o antagonista dessa história. É ele que tá planejando controlar, assim, basicamente todo o mundo e todas as decisões importantes do mundo com base nessa junção de mente humana e máquina. A mocinha dessa história é uma neurocientista e o tio dela é um matemático, e a história se passa majoritariamente em São Paulo, mas ela, na verdade, nasceu em um estado do norte. Eu não lembro agora qual e não tô achando. Mas, enfim, é extremamente interessante a história que o Miguel pensou aqui pra esse livro. Ele mistura economia, política, com ciência, fala de fake news, fala de evolução, fala de muitas coisas que, assim, a gente vai se identificar. Eu simplesmente adorei a ideia e tava muito curiosa, só que eu não conseguia engatar na história, sabe? A história me engajou a ponto de eu querer saber o que ia acontecer, mas não conseguiu me prender à escrita mesmo, sabe? A escrita simplesmente não deixa a leitura fluir. Eu não sei se é truncado, eu não sei o que tem, mas não foi. Simplesmente não foi, infelizmente. Talvez algum dia no futuro eu volte pra essa história, né, pra tentar saber o que aconteceu, mas por enquanto é isso, parei nos 25% mesmo. Depois eu li o que vai ser o protagonista desse vídeo aqui, Impostora, da R.F. Kuang, que é um lançamento dessa autora que escreveu outros livros de fantasia, mas esse aqui é um livro mais contemporâneo. Ele foi a leitura conjunta do Clubinho dos Cósmicos, né? Se você apoiar o canal, todo mês a gente faz uma leitura conjunta, lê um livro junto, tem sorteios também. E além do debate, além dos sorteios, a gente também conversa todo dia sobre inúmeras coisas, inúmeras fofocas. Então, se você quiser saber mais, se você quiser participar, o link vai estar na tela, vai estar na descrição. Agora, em outubro, a gente tá lendo Atos Humanos, da Han Kang, que foi a autora que ganhou o Prêmio Nobel. A gente votou no livro dela porque a gente previu que ela ia ganhar o Prêmio Nobel, entendeu? É muito conhecimento envolvido nesse grupo, então já entra. Mas agora falando sobre Impostora, que foi a leitura de setembro e foi um dos melhores que a gente leu lá no clube, sabe? Gerou um grande debate. Nesse livro a gente tem a protagonista June, que ela é uma autora e ela tem uma amiga, elas são mais colegas assim de profissão, que se chama Athena. A Athena também é escritora, né? Elas se formaram na faculdade juntas e por conta das circunstâncias elas continuam essa amizade e um dia elas saem para comemorar um novo sucesso aí da Athena e a Athena morre. Olha que triste, uma morte super tosca, super micosa, ela morreu. A Athena tinha acabado de terminar o manuscrito de um livro que ela jurava que ia ser um grande sucesso. E por impulso, a June acaba roubando esse manuscrito, editando algumas coisas, né? Ela vai lendo, vai modificando aqui e ali, pesquisando, acrescentando coisas, retirando outras, ao ponto que ela já se sente uma coautora desse manuscrito, ela já sente que o manuscrito é filho dela também, tanto quanto é filho da Athena, e ela acaba publicando este livro
como se ela fosse inteiramente a autora dele. E é um livro que vai falar sobre a experiência de trabalhadores chineses durante a Primeira Guerra Mundial. A Athena Liu, que foi a que morreu, ela é sino-americana, filha de imigrantes chineses, mas a June, que é a protagonista, é branca. Até aí, né? Mas aí acontece que o livro realmente faz um estrondoso sucesso. A June, ela não roubou só o manuscrito, ela roubou também o lugar da Athena Liu. E a autora, né, esse livro ele é narrado do ponto de vista da June mesmo, ela que vai contando a história pra gente. Ela não se sente 100% certa, mas ela também não se sente errada. E ela vai criando ali justificativas que ela mesma começa a acreditar nesse ponto de vista e vai escrevendo de um jeito que a gente também se sente influenciado a acreditar na inocência dela. E assim, ela torce muito para que ninguém descubra que esse manuscrito foi roubado, só que chega um ponto que as pessoas começam a desconfiar. E aí daqui pra frente é só pra trás. Começa um burburinho ali no Twitter, de início pequeno, mas vai assim, crescendo, as pessoas comentando sobre plágio e apropriação cultural. É certo você escrever de um livro de uma vivência que não é sua? E aí um debate que gera, sabe? Porque, por exemplo, uma mulher não pode escrever um protagonista homem, ou um hétero não pode escrever um protagonista gay. Mas aí os book influencers começam a comentar essa treta no Twitter, eles começam a pressionar outros autores a se posicionarem também contra ou a favor da June. Isso deixa a June fissurada, deixa ela desesperada, ela fica assim obcecada, abrindo o Twitter toda hora pra ver um novo tweet sobre ela não consegue mais pensar em outra coisa além disso. Porque por mais que ninguém tenha provas, ninguém comprove nada, tá ali o cancelamento dela. A carreira dela tá ali ruindo. A carreira que mal começou, né? Porque foi a primeira vez que ela conseguiu um sucesso. Os livros que ela tinha publicado anteriormente tinham sido um fracasso editorial, enquanto os da Athena, né? Ela realmente foi uma queridinha do meio literário. Depois ela também começa a se sentir pressionada para escrever um novo livro, né? Depois desse livro que teve a ajuda, a mão da Athena. Será que ela conseguiria publicar outro sozinha? Esse livro ele escancara todos os escândalos, todos os podres do mundo editorial e é muito similar com o que acontece com a gente aqui na vida real. Sabe quando a gente vê alguém sendo exposto no Twitter, algum autor que teve alguma fofoca? Muito sobre a competitividade entre os autores também, né? Porque aqui no Brasil já teve uma autora que pedia para os fãs darem nota baixa para o livro de outras autoras. Já teve autora que criou vários fakes para mandar várias resenhas do livro dela. Já teve autor que recebeu nota baixa do livro e foi lá tirar satisfação, chamar o influenciador na DM, xingar ele, ameaçar. Tem aquelas editoras que só publicam livros de minorias por cota, pra ser aquela editora inclusiva, né? Olha só, por fachada. Não é realmente por querer dar voz, visibilidade pra aquela minoria, é só porque, assim, é o que tá gerando cachê. A gente precisa levantar essa bandeira. Mas é claramente uma representatividade forçada. E a autora expõe tudo isso no livro, todas essas mazelas do mundo editorial, e é muito real. A gente lê e lembra de coisas que já aconteceram aqui no Brasil mesmo. Se você tá ligado ali no Twitter, que finalmente voltou, tudo isso é real, gente. Já aconteceu até no Brasil, sabe? A gente vê como o mundo editorial é exatamente igual lá nos Estados Unidos, aqui. As pessoas são podres em todos os lugares mesmo. Chega um ponto aqui no Twitter, na história, que não importa mais o que é honesto, o que tá certo, quem tá errado na história. O que importa é fomentar o cancelamento. Não importa quem seja, a gente tem que estar lá cancelando no Twitter. O jeito que esse livro aborda racismo também, não só na indústria literária, mas como um todo, é muito pertinente. Porque a gente vê como o racismo tá ali nas pequenas coisas, sabe? Nas microagressões, nos estereótipos. Muitas vezes a protagonista aqui tá sendo super racista sem perceber. Ela não acha que tá sendo, mas ela tá sendo. E pior que tem muitas vezes que ela tá sendo sensata, que ela tá falando, não, isso aí a pessoa tá militando errado. E aí a gente é obrigada a concordar com ela. É uma dualidade, porque a gente não quer concordar com ela, mas às vezes a gente vê que ela tá certa, sabe? A gente tem raiva dela, mas ao mesmo tempo também fica com dó. Ela gera uma empatia na gente, sabe? Mesmo a gente entendendo que ela tá errada. Ao longo do livro, a protagonista vai tomando várias decisões questionáveis. Todos os personagens aqui são complexos, sabe? Ninguém é 100% bom, mas também ninguém é 100% ruim. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem a história aqui no ponto de vista dessa mulher, então ela pode estar manipulando tudo. O livro mostra várias opiniões diferentes, vários lados diferentes de uma mesma coisa, e cabe a nós, como leitor, identificar o que tá certo ali e o que não tá. Ele realmente gera muitos debates, sabe? Muitos sentimentos. Todas as críticas que tem aqui são muito boas. A Kwang, ela realmente foi, assim, babadeira de ter exposto tudo. A cada página que passa, essa protagonista vai ficando cada vez pior. Mas, assim, o livro, o enredo, depois de um tempo, ele vai ficando meio repetitivo, sabe? Parece que ele perde o rumo, ele perde o ritmo. O final, principalmente, deixa muito a desejar. A gente tem um confronto ali meio vilanesco que dava pra mudar, dava pra ser diferente de outras maneiras. Eu confesso que eu esperava um final mais grandioso, né, pra fazer jus a toda a obra. Eu, na verdade, estava imaginando que esse livro ia ser o livro que a mulher tá escrevendo pra se redimir, sabe? Ela escrevendo a própria versão dela da história. Mas, enfim, apesar de ter sido um final meio broxante,
a obra como um todo vale muito a pena. Foi realmente uma das melhores leituras de setembro. Inclusive, falando sobre treta de Bookread, eu fiz um vídeo semana passada comentando um pouco sobre isso, sobre a descriticalização das leituras. Eu vou deixar nos cards. E para quem quiser saber um pouco mais a fundo sobre o meio editorial como um todo o processo, tudo que envolve a escrita, a gráfica, a divulgação, as editoras, os influencers, tem o curso Vida do Livro, que ele tá com as inscrições abertas agora. É um curso muito legal, eu adorei quando eu fiz. Eu tenho um cupom de desconto para quem quiser participar da turma desse ano, que eu vou deixar na tela e vou deixar na descrição também. Então assim, se inscreve, vale a pena. Um outro que eu li em setembro também pra Bienal foi Rumores da Cidade, do Lucas Rocha, porque eu ia encontrar ele lá na Bienal, né? Ele inclusive é um querido, um amor. Eu tava com receio de ler esse livro, eu confesso, porque quando eu li o outro livro do autor, Você Tem a Vida Inteira, foi o meu favorito. E eu tava sem saber, será que esse aqui vai atingir as minhas expectativas? Será que vai ser tão bom quanto? Ainda mais porque é um livro jovem, e eu já não sou mais tão chegada em livros jovens. Mas assim, né, fui lá, ouvi o audiolivro, que inclusive tá muito bem narrado, a entonação que o cara dá pras vozes aqui, pras conversas, os diálogos dos personagens, gente, tá muito bom. O protagonista aqui é o André. Ele é um jovem de 17 anos, né, ele tá pra se formar no ensino médio, e ele mora em uma cidadezinha pequena, uma cidadezinha religiosa. Então tem toda aquela vibe de cidade do interior, com fofocas, intrigas, com julgamento, com conservadorismo político. Uma coisa bem católica também, né? Tem a igreja da cidade. E ele acha que ele é simplesmente o único adolescente gay que tem em toda essa cidade. E ele tem que conviver com esse segredo, porque ele não pode contar para a escola, não pode contar principalmente para a família, porque ele é o filho do prefeito. Imagina se o prefeito, gente, uma figura imponente, importante, tivesse um filho viado. Não, não é possível. Ainda mais porque se passa em época de eleição e o pai dele tá tentando se reeleger. Inclusive, eu adorei que combinou muito com o momento que eu tava lendo, sabe? Porque eu tava lendo em um momento de eleição, então eu tava vendo, campanha, votar, corrupção, coisas ilegais sendo descobertas. Bem similar com esse livro mesmo, porque ele tem várias coisas ali. Ele é uma grande mistura de grandes coisas. Ele é super completo, né? Tem essa questão da autoaceitação do menino, né? Dele lidar com a homofobia, dele se abrir pra família. Ele também tá tendo um crush no coroinha da igreja. Ele percebendo que ele realmente não é o único jovem gay dessa cidade, né? Tem até um certo romancinho. Ele também com os conflitos internos, porque ele fica nessa de, será que eu saio dessa cidade depois que eu terminar o ensino médio, né? Vou fazer faculdade em outro lugar, porque ele quer cursar jornalismo. Ele, inclusive, trabalha no jornal da cidade. Tem muitos segredos guardados aqui por todas as pessoas, né? Muitas revelações e descobertas que vão vir aí. Coisas suspeitas e perigosas também vão acontecendo mais pra frente. E tem, né, o que foi o grande estopim da mudança de tudo, o tio Eduardo, que é o tio do André. Ele veio passar um tempo nessa cidade do interior, inclusive a primeira vez que eles vão se ver pessoalmente ali, eles não se conheciam. Por quê? Esse tio, ele morava aqui quando ele era adolescente, só que ele também era gay. Então, quando ele se tornou um adulto, ele saiu dali e nunca mais voltou. Nunca mais quis voltar também. Mas aí ele volta e ajuda muito o André nessa fase. Ele serve meio que como uma figura de inspiração. É a primeira vez que o André tá vendo que uma pessoa gay pode, sim, morar nessa cidade pequena e ter sucesso, e ser feliz no futuro. E ser aberto, né? E falar abertamente sobre a sua sexualidade. O livro é muito envolvente, a gente fica preso ali nessas loucuras dessa cidade pequena. Ele é muito bem escrito. E ele é muito real também, sabe? Em certos momentos eu me pegava até com lágrimas nos olhos, de pensar, gente, não é possível. Parecia até que eu tava lendo um livro antigo, mas aí o personagem falava, e aí eu peguei meu celular e eu ficava, caramba, isso é na atualidade, como que pode? A gente não conseguir ser quem a gente é, simplesmente, a gente ter que guardar e se esconder. O menino aqui tendo que engrossar a voz, tendo que atuar, pra não sofrer a represália, né, que ele sofreria dos demais se ele se abrisse. Graças a Deus, quando eu tinha cidade, apesar de morar em uma cidade do interior, católica, as coisas eram meio diferentes. Enfim, vão acontecendo várias coisas aqui no livro. Eu questionei muito a atitude do personagem em alguns momentos, principalmente aqui no final, sabe? Eu acho que ele dá foco pra algumas coisas em vez de outras, mas ele é adolescente. E adolescente o que mais faz é tomar decisões duvidosas. Eu adorei o livro, é muito notável o quanto o Lucas aprimorou ainda mais a escrita dele, mas o outro livro, Você Tem a Vida Inteira, continua sendo meu favorito, mas eu acho que mais por uma questão de pelo que os personagens estão passando e a mensagem que o livro passa. Porque no outro livro, os personagens já têm uns 20 e tantos anos e é uma mensagem mais assim, calma, as coisas vão melhorar. Você ainda tem muita coisa pra viver pela frente, sabe? Não é o fim do mundo. Já nesse livro aqui, a gente tem um personagem mais jovem ainda se autoaceitando, né, se descobrindo e se abrindo pro mundo. E descobrindo que é de pouquinho em pouquinho que a gente muda o mundo ao nosso redor, que a gente muda as coisas. O que é uma mensagem linda também, né? Inclusive tá até o autógrafo do autor aqui bonitinho. Mas é só que assim, o outro conversa mais comigo. Por isso eu preferi o outro, mas de forma alguma esse aqui é menos importante ou menos bom. Esse livro é muito bom, gente. Eu acho muito que todo mundo que tem ali entre seus 15 e 19 anos deveria ler. Carrie Soto está de volta.
Mais uma leitura da Taylor Jenkins Reid. Esse ano eu li alguns dessa autora, né, e tava gostando bastante. E aí eu assisti Rivais e eu adorei. Senti que era um sinal pra ler esse livro, porque aqui a protagonista é uma jogadora de tênis. A história começa quando ela já tem seus 30 e poucos anos e está aposentada. E ela teve uma carreira brilhante. E aí ela tá assistindo o jogo de uma outra jogadora, né, que é mais nova, mas que é muito promissora. E que pode ser que essa jogadora mais nova quebre o recorde da Carrie Soto. Então a Carrie Soto decide voltar às quadras. Depois disso, o livro volta um pouco no passado, né, pra gente entender a infância dessa personagem, como foi a trajetória dela, a questão dela ter perdido a mãe logo cedo, a relação dela com o pai, toda a pressão que ele colocava nela, porque ele falava que ela ia sim ser a melhor jogadora de todos os tempos, então ela precisava sempre ganhar e corresponder às expectativas do pai. Ela acabou não desenvolvendo uma inteligência emocional e vai chegando até o presente, né, que é quando ela volta para as quadras e começa a entender as limitações dela como uma mulher mais velha no esporte e volta a treinar e volta a estudar estratégias, e a gente vai acompanhando os jogos dela para ver se ela vai conseguir manter o recorde ou não. Tudo na vida dessa protagonista gira em torno do tênis. É só no tênis que ela sentia que tinha valor. E se ela não tivesse sucesso nas quadras, ela era um fracasso em tudo. Ela estava sempre, a todo momento, em busca de uma perfeição que não existia. Essa relação dela com o tênis, por mais que fosse o que fizesse ela se sentir bem, o que desse sentido para a vida dela, a gente vê que não era muito saudável. E por ela ser uma mulher extremamente ambiciosa, uma mulher meio fechada e até raivosa assim em campo, fugindo dos padrões femininos e do que a sociedade esperava dela, né, como ela não se comportava do jeito que ela deveria, ela era uma vaca. A mídia construiu toda essa imagem ao redor dela, né? Porque quando ela falava eu sou a melhor, era sinônimo de prepotência, era sinônimo de arrogância. Mas se um homem jogador de tênis tivesse essas mesmas características ou falasse isso, era a personalidade dele, era a qualidade dele. Então o livro ele fala muito dessa diferenciação, né, do tratamento de um homem para uma mulher e desse machismo no esporte, sobre solidão, porque ela era uma mulher meio fechada, que não sabia lidar com os próprios sentimentos, era um pouco grossa às vezes, na verdade sempre, então ela se sentia muito alheia, se sentia sozinha, se sentia sem amigos, sobre as expectativas exacerbadas que os pais depositam em seus filhos, né, e como isso acaba gerando frustrações, né, não dá muito certo. Fala muito da relação dela com o pai dela, né, que era uma relação de muita cumplicidade. Tinha, assim, daddy issues aqui ou ali, mas é uma relação muito bonita de se ver, fala bastante sobre luto também. E tem muitas passagens em quadra, né, quando vai descrever os jogos dela, fica narrando como que é a quadra, e aí os movimentos que faz, e aí o estudo de estratégia que ela faz da outra jogadora, e percebe os pontos negativos e positivos, e tenta rebater. Enfim, deu pra aprender um tiquinho de tênis. Mentira isso aí, aprendi nada não. Só imaginei, eu sei o que tem que fazer, mas as pontuações eu entendia quem tava ganhando e quem tava perdendo e só. E aí é que tá, né? Infelizmente eu acabei me sentindo um pouco alheia nessa história. Não teve o mesmo impacto que os outros livros dessa autora tiveram. Eu achei ele um pouco chato, essa é a verdade. A protagonista, ela é muito rabugenta, gente. Ela é muito insuportável de verdade. Ela é chatíssima, ela trata os outros mal. E assim, ela é insuportável, você deveria se identificar. Sim, talvez. Inclusive, quando a gente se incomoda muito com o personagem é porque a gente se parece com ele. Mas nem eu sou tão desprezível assim. Só que realmente ela tem uma mudança gradativa aqui ao longo da história, né? A gente vai percebendo como aos poucos ela vai se permitindo abrir, ela vai se permitindo conhecer novas pessoas e falar dos seus sentimentos e lidar com os seus sentimentos. É realmente uma boa evolução de personagem. Bom, no geral, eu gostei do livro, mas pra mim não chega aos pés dos outros livros dessa autora, sabe? E é isso. Gente, você pensa, tem Malibu Renasce, tem Evelyn Hugo, não se compara com Carrie Soto. E antes de continuar, gente, por favor, se inscreve aqui no canal. Eu tô com a meta de chegar a 100 mil e eu preciso da sua ajuda pra isso, sabe? Deixa o like, compartilha o vídeo, pode hypar. Se quiser me acompanhar também nas outras redes sociais, eu tô em todas lá, é só pesquisar Estante Cósmica e o link pra cada uma também vai estar aqui na descrição. Se quiser comprar livro barato, esses dias mesmo teve a mega oferta Prime da Amazon, com vários cupons aí, já entra no canal de promos do Telegram. Por lá eu mando todas as novidades, todos os livros que tem em oferta, todas as promoções. Eu mandei as que tiveram essa semana e nas próximas vai chegar Black Friday e depois eu vou mandar tudo por lá. Então já entra pra não perder livro barato. O link vai estar na tela e vai estar na descrição. E pra economizar ainda mais nos livros, não esquece de usar o Cuponomia. Eles oferecem pra gente um sistema de cashback, então tudo que a gente for comprar vai ter uma porcentagem que vai voltar pra gente depois. É só seguir as regras direitinho e tal, e aí a gente vai acumulando vários cashbacks e quando junta R$20, resgata pra nossa conta bancária. Então assim, vale muito a pena, até porque é sempre bom economizar, né, nos livros, não tá barato, não tá fácil. E se cadastrando pelo link que eu vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado, você já ganha R$5. Uma das minhas metas era ler um livro que tivesse na minha lista de 25 livros pra ler antes dos 25 anos. Inclusive, tá ficando cada vez mais perto e eu tô ficando cada vez mais longe de conseguir cumprir essa lista, mas enfim. Em setembro eu li Siddhartha, do Hermann Hesse, que era um dos livros dessa meta. Foi meu primeiro contato com esse autor, que ele inclusive já ganhou o Nobel.
E ele passou, acho que uns 30 anos viajando pela Índia e por lá ele se encantou e aprendeu muito sobre o budismo, sobre a filosofia oriental, tanto que esse livro, essa história Siddhartha, tem uns toques biográficos. A gente começa a história conhecendo o jovem Siddhartha. Ele tem ali, sei lá, menos de 20 anos e ele é da casta dos Brahmanes, né, que no sistema de castas da Índia é uma das mais privilegiadas. Ele foi criado e educado para ser um sacerdote, só que ele não está muito satisfeito com o que ele tem ali. Ele sente que ele precisa aprender mais, ele precisa encontrar uma elevação espiritual e não vai ser ali naquele meio que ele vai encontrar. Então ele renuncia tudo e parte em busca da sua iluminação. Ele vai passando por várias coisas, tentando encontrar o sentido da vida, né? E ele entende que não tem um jeito de você aprender e repassar o autoconhecimento. Não tem um método de, eu tenho autoconhecimento. Então eu fiz aqui uma lista de tarefas, né, seguir o escopo de Paulo Freire para te ensinar como que você vai encontrar o seu autoconhecimento. Não é assim que funciona, você tem que viver para encontrar o seu autoconhecimento. Ele entendeu que o único jeito era ele trilhando o próprio caminho. E é isso, a gente vai acompanhando toda a jornada da vida dele, né, toda a vida mesmo. Ele vai passando por diversas experiências e vai tentando encontrar a elevação espiritual de diferentes maneiras. Ao longo do caminho ele vai encontrando desafios, vai encontrando aprendizagens, ele vai vivendo inúmeras coisas diferentes, literalmente. Ele vai ser um mendigo que vai ficar jejuando e meditando o dia inteiro, dependendo apenas da boa vontade da pessoa de doar uma moedinha, doar um pedacinho de bolo pra ele. E ele também vai ser o cara mais rico que vai apostar e vai perder tudo num jogo de cartas, entendeu? É sobre equilíbrio. E ele vai viver as duas coisas pra saber, né, como que é, vai tentar balancear, e foi só assim que ele conseguiu se encontrar, vivendo de tudo, experimentando de tudo. Você tem que viver de tudo pra adquirir o conhecimento em cada coisa. Só que é só no final que ele percebe isso, né? Ele vive de tudo sem encontrar a grandeza espiritual em nada, mas aí é no final que ele percebe que era uma busca infundada. Se você tá assim vidrado em encontrar só aquela única coisa, você não vai perceber as outras coisas que estão ao redor. Então é só lá no final que ele começa a refletir sobre tudo porque ele passou e sente uma enorme conexão com a natureza e com ele mesmo e com o tempo também, né? Percebendo que não existe um passado ou um futuro. Tudo é agora. É um livro que se relaciona muito com a nossa busca incansável pela felicidade. A gente sempre pensa, quando eu terminar a escola eu vou ser feliz, quando eu entrar na faculdade eu vou ser feliz, quando eu sair da faculdade eu vou ser feliz, quando eu conseguir um trabalho eu vou ser feliz, quando eu me casar eu vou ser feliz. Sabe, a gente fica sempre pondo expectativas em coisas específicas, sendo que a felicidade não é algo ali que a gente vai alcançar. A felicidade são momentos. A felicidade está em viver, simplesmente, né? Então eu gostei muito dessa reflexão, né? Eu achei um livro bem reflexivo, bem filosófico. Só que você tem que estar um pouco aberto, né? Quando você começa a ler essa questão de buscar a espiritualidade, de busca pela plenitude do ser, para você conseguir absorver o que esse livro quer passar para você. E a narrativa dele também é muito crua. Ele é bem direto ao ponto, sabe? Ele descreve as coisas direto e reto que tá acontecendo. Tanto que é por isso que ele é bem curtinho. Aqui não parece tanto, né? Mas ele tem umas menos de 200 páginas, eu acredito. É uma leitura bem rápida. No começo eu tava meio perdida, assim. E eu tava achando também meio esquisito. Achei que eu não fosse curtir. Mas chegou no final e eu gostei muito. Mas assim, não se compara com o que eu vou falar agora. Esse aqui, gente, já bota na lista de vocês, tá? Já vão pra ler, porque foi simplesmente uma das melhores descobertas. Foi um livro que eu comprei na Bienal, peguei pra ler e assim, adorei. Virou um dos meus favoritos. Foi o melhor que eu li nesse mês. E com certeza vai configurar na lista de melhores leituras do ano. Uma Mulher Não é um Homem, da Etaf Rum. Essa autora é filha de imigrantes palestinos e essa história vai se passar em dois tempos, tanto na Palestina em 1990, quanto nos Estados Unidos em 2008. E em cada momento a gente vai acompanhar uma mulher diferente, só que passando basicamente pelo mesmo momento da vida, que tá ali terminando a escola, né, nos seus 17 anos, e tendo a família pressionando para conhecer novos pretendentes e para arrumar um marido. Será que ter se passado esses 18 anos, será que ter se passado esses vários quilômetros entre esses dois países vai ter mudado alguma coisa? Vai ter dado mais possibilidades? Ou será que o peso cultural da submissão da mulher vai continuar o mesmo? O que mudou nesses anos? O que essas duas meninas mais querem é um futuro melhor que o da sua mãe, que tá presa em uma vivência sem amor, sem liberdade, sem esperança. Mas uma mulher não é um homem. Uma mulher vai ter normas para cumprir, vai ter um marido a servir. Uma mulher tem que parir filhos, homens. Uma mulher tem que cumprir tarefas domésticas. Uma mulher tem que ficar calada e obedecer ao seu marido. É muito interessante a gente ter o ponto de vista de todas essas mulheres. A gente entende pelo que cada uma passou e tá passando. A gente percebe o quanto uma delas se sente extremamente culpada por só ter tido filhas mulheres. E não consegue demonstrar amor pelas filhas porque sabe que as filhas vão passar pelo mesmo que ela no futuro. Mesmo que ela ame as filhas, ela se sente um fardo enorme por não conseguir ter filhos homens.
A outra sente que a mãe foi extremamente distante, sente que não foi amada de verdade. Ela tem tantas ambições, ela adora ler e tudo que ela quer é poder cursar uma faculdade, mas ela tá presa nesse ciclo de torturas de mulheres. E a gente tem uma avó que propaga essa cultura patriarcal, mas é porque é o que ela entende por certo. É o que ela acha que vai ser melhor. Ela que teve que lidar com o desprezo do marido por tantos anos, cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar da família, cuidar das despesas. E tudo isso em um país novo que ela nem sequer conhecia a língua. A história te prende tanto, a gente sempre fica desejando o melhor para essas mulheres, sabendo que sim, não tem muita chance, sabe? A gente meio que já sabe o que vai acontecer, mas sempre espera que algo possa ter saído diferente. É impossível a gente também não se colocar no lugar dessas mulheres. É um livro extremamente rico, tanto na narrativa dele, quanto em costumes e hábitos que a gente tem aqui. Fala muito da culinária, da cultura, da história, né, e do passado. A gente tem personagens aqui que passaram pela invasão da Palestina, que tiveram que viver em campos de refugiados, e depois passaram pelas dificuldades de você ser um imigrante, pelos preconceitos. Fala sobre a guerra contra Israel. A gente tem aqui aquela grande história de família, sabe? Quem gosta de acompanhar várias gerações de uma mesma família? Família que tem seus próprios problemas, que guardam seus enormes segredos, mas que uma hora serão revelados. É uma família fragmentada, uma família fragilizada, que saiu da Palestina para tentar aprender a viver nos Estados Unidos. E é um livro que retrata uma realidade, sabe? A autora se baseia em coisas da própria vida dela. Esse livro, ele dá voz a gritos silenciados. Ele mostra que mulheres não são um fardo. Ele é uma denúncia ao abuso sofrido diariamente, constantemente pelas mulheres. A história te prende tanto, você fica tão fisgado, querendo saber mais sobre essa família. Ele consegue retratar de todos os abusos sofridos diariamente, ao mesmo tempo que também fala que a cultura do patriarcado é prejudicial até mesmo para os homens. Gente, simplesmente leiam esse livro, tá? Ele é fenomenal, ele é muito dolorido, ele é muito intenso e é muito emocionante. Aí, gente, a partir disso eu parei de seguir a minha TBR que eu tinha feito, tá? Eu até comecei a ler um outro, né, um do Junji Ito, que tava na TBR também, só que eu não terminei a tempo, então eu vou falar sobre ele no vídeo de lidos de outubro, mas aí eu também parei de seguir aquela TBR e fui fazendo o que meu coração mandava. Então, por isso eu peguei pra ler O Carneiro de Ouro, do Thiago Lee, que é uma história nacional, infanto-juvenil, que eu tava bem curiosa. Eu já tinha lido outro livro desse autor, que é uma fantasia urbana, O Homem Vazio, que eu gostei bastante, mas eu li já faz uns bons anos. E aí eu peguei esse daqui pra ler, que é uma história assim, bem curtinha, bem rapidinha também. A história se passa no Sergipe e a protagonista é a Bia, uma menina de 13 anos que tá enfrentando alguns problemas ali, sabe? Os pais dela estão discutindo todos os dias. A avó do melhor amigo dela, o Douglas, tá super doente. Ela tá tendo muitos casos de insônia, muito pesadelo, e aí ela já não consegue mais se concentrar na escola, tá tirando nota baixa. E aí que ela conhece a Caiena. É uma menina nova, uma aluna nova, que chega nela e fala: "Oi, eu sei o que você tem, eu posso te ajudar." Essa Caiena fala que é uma cata-lendas. Ela é uma conhecedora de maldições e de criaturas sobrenaturais. Então os três, a Bia, o Douglas e a Caiena, vão se meter em um monte de aventura, vão se meter em um monte de situação perigosa, visitando folclore, crenças populares, lendas urbanas. É uma fantasia que usa todos os elementos mitológicos do nosso país, de um jeito que ficou muito divertido, muito cativante. E tem várias referências também a comidas, a locais, a coisas do Nordeste. Tem muita representatividade na história também, tem personagens LGBT, tem personagens PCD, tem personagens não brancos. E o desfecho é tudo muito amarradinho, sabe? É muito bem pensado. Tem um final com uma mensagem por trás também, de que nem sempre o que é melhor pra gente é melhor pro outro, que a gente tem que perceber e dar valor pro que realmente vale a pena. Super criativo, só que assim, ele é realmente bem voltado pro público infanto-juvenil mesmo, então ele é mais direto na escrita, ele não é aquela coisa tão bem construída, que tem coisas nas nuances. A gente tem que ir sem grandes expectativas, mas é muito legal, e consegue abordar muitas coisas bem brasileiras. Outra leitura que também é muito rápida, Madame Xanadu. Mais um livro nacional, né? Esse daqui, inclusive, tem uma edição bem linda, que tem várias ilustrações, assim, por dentro. Eu consegui não abrir nenhuma, que legal. Mas, assim, realmente tem. Tem a diagramação também super confortável. E aqui a gente vai conhecer, literalmente, a história da Madame Xanadu. Tem um jornalista, o João, que ele ficou meio fissurado por essa persona. Ele tem uma grande paixão, ele fica muito intrigado com a figura da Madame Xanadu, e então ele decide escrever a sua biografia. Ele vai conversando com ela e também conversando com pessoas que estão relacionadas a ela, sabe, numa espécie de entrevista. Então aqui é uma coletânea de vários relatos, né? Tem, por exemplo, entrevista com a Rose, entrevista com a Madame, entrevista com Sharon. E essas pessoas vão contando passagens, vão contando momentos de coisas que elas viveram com a Madame Xanadu, de como era a adolescência, de como era a relação com ela antigamente. E é nesses pequenos recortes que a gente vai colando, né, fazendo uma colagem pra entender quem é Madame Xanadu. No início é super confuso, porque cada pessoa vai falando de uma coisa e a gente também não tá sabendo quem é quem, a gente fica meio perdido, mas assim,
as coisas vão fazer sentido. Chega aqui no momento, pro final, que você vai entendendo e sua mente vai explodindo, sabe? Quando eu terminei, inclusive, eu reli ele todo de novo, pra ler com esse novo olhar, pra ler entendendo o que tá sendo dito em cada passagem. Eu achei isso muito bem pensado, sabe? Esse artifício de contar a história deixa a gente muito curioso. É uma história bem melancólica, bem poética, que vai falar sobre luto e formas de lidar com isso de um jeito muito diferente e único, que eu não tinha visto em outro lugar, sabe? Uma perda de si mesmo. Só que assim, é uma história que tem seus defeitos, sabe? Ela é uma história que conta sem mostrar. Então, nos relatos das pessoas falam, ai, tal pessoa era péssima, não sei o quê, mas não explicava por que tal pessoa era péssima, o que tal pessoa fez. Ai, essa pessoa era grandiosa. Por quê? Não entendi. Tem muitas misturas, assim, de outros arcos também que ficam desconexos, sabe? Não fazem sentido com a história principal, é só pra impactar. E aí a gente fica sem entender o que aquilo tem a ver e não explica aquilo melhor. Principalmente, gente, a relação da Rose com a irmã mais nova dela. Esse ponto me incomodou muito. O que foi aquilo, gente? Eu tô até agora sem saber se eu entendi direito. Que absurdo foi esse? Só solta a bomba e depois não fala mais nada sobre isso. Aí eu fiquei, ué, o que tem a ver? E será que eu entendi certo? Mas assim, fora isso, no fundo, é uma leitura que vale a pena. É uma leitura que vai nos surpreender. É uma história muito enigmática, cheia de significados. Ele é confuso, mas ele tem a sua beleza, sabe? Porque afinal, uma história triste sempre é bonita quando acontece com outra pessoa. É isso, eu sinto que precisava de mais desenvolvimento, precisava consertar alguns pontos, mas é uma história que vale a pena, é uma história muito diferente. O último que eu li no mês, não vai ser o último que eu vou falar nesse vídeo, mas o último que eu li no mês foi a última pergunta do Isaac Asimov, é um conto bem curtinho, bem rapidinho, que eu inclusive ouvi audiolivro aqui no YouTube mesmo. É uma ficção científica em que existe uma espécie de máquina que consegue responder tudo, menos uma pergunta. Tem uma pergunta que ela não consegue responder. E essa pergunta é sempre feita de tempos em tempos. Ela é feita meio que assim no nosso tempo, né, quando essa máquina é criada. Aí passam centenas de anos, ela é feita de novo em outra circunstância, por outra pessoa, por outra família, passando por outras coisas. Aí passa milênios, ela é feita de novo. É uma pergunta que tá sempre ali com os seres humanos. E é uma pergunta que tá sempre sem resposta até o final. Que o final, inclusive, é genial. Gente, essa sacada foi tudo. Eu já tava adorando conhecer, assim, as coisas que o Isaac Asimov imaginava pro futuro muito distante, como seria a humanidade em um futuro extremamente distante. E o final, gente, uma mistura de filosofia com ciência, com religião, que eu fiquei tipo assim, nossa, aí você pensou. Tipo assim, não tem como comentar muito, porque é um conto muito curtinho, qualquer coisa que eu falar vai ser spoiler. Mas o jeito que ele imagina o ciclo de criação e destruição do universo, aí, foi muito inteligente da parte do Isaac Asimov, apesar de a última pergunta ser uma pergunta burra. Essa pergunta que todas as pessoas fazem de tempos em tempos é basicamente como continuar a humanidade, porque chega um tempo que todas as estrelas vão morrer, e aí a sociedade vai ruir, e as pessoas basicamente perguntam como reverter a entropia. Só que isso vai bem contra ali alguns conceitos astronômicos que a gente tem por certo, né? Só que assim, totalmente liberdade poética do autor. Se não fosse isso, não teria o conto. Então Asimov tá perdoado. Eu entendi o que ele quis fazer ali, né, pra ter sentido no final. Então, muito bom. E aí, meus queridos, em setembro eu li 2 livros infantis, que na verdade eu li pelo TikTok. Se você vai passando sua folha no TikTok, chega um momento que vai aparecer algum livro infantil lá. Ou vai ter fotos de todas as páginas, ou vai ter alguém lendo e mostrando as figuras. Eu acho isso muito legal. Eu adoro ler livros infantis pelo TikTok. Eu não ia comentar deles aqui, mas são livros infantis que eu achei muito bons e que eu achei que seria legal falar. Porque às vezes a gente precisa ler um livro infantil que serve para adulto também. Inclusive, Dia das Crianças aí, gente. Se quiser dar esse livro para criança, ou se você mesmo quiser ler esse livro, para você ler é só pesquisar lá no TikTok, tá? Livro tal, que vai ter alguém lendo com certeza. Pode chorar, coração, mas fique inteiro. Só esse título já pega aqui, né? Uma historinha super delicada, super poética para falar sobre morte e que a morte faz parte da vida. É para a criança conseguir lidar com o luto, né? Então ele vai falar que assim, não adianta você ter sempre um dia ensolarado, porque os dias ensolarados só são bons, porque a gente sabe que existem os dias de chuva. Se a gente for feliz todos os dias, a felicidade seria uma coisa banal. É nos momentos de decepção que a gente percebe a felicidade em outros momentos. Então é isso, sabe? A morte faz parte da vida, é coisas que vão acontecer e a gente tem que aprender a lidar com isso da melhor maneira. É um livro muito bonito de uma família de 4 irmãos que tá lanchando e conversando com a morte, porque a morte tá ali pra buscar a avó deles. O outro que eu li foi O Coelho Escutou, que é um livro mais sobre quando você tá muito frustrado, quando você tá passando por um momento difícil e tudo que você quer é ser ouvido. Às vezes tem uma pessoa que a gente gosta muito, né, que tá triste ali e a gente tenta inventar 1000 soluções, tenta fazer aquela pessoa se sentir melhor, sendo que às vezes tudo que ela precisa é que a gente pare e escute o que ela tem a dizer. A gente só tem que estar disposto, tem que estar aberto pra outra pessoa conseguir
expressar os sentimentos dela. Também é uma historinha, assim, bem simples, mas é bem fofinha, sobre como às vezes a gente precisa só que alguém esteja ali do nosso lado, sabe? Às vezes um abraço vale mais que todas as palavras. São histórias, assim, gente, muito reflexivas, bem sensíveis, daquelas que é pro público infantil, mas quem vai chorar são os adultos. É pra criança, mas quem tá precisando ler somos nós. Eu achei elas bem bonitinhas, eu confesso que elas não me arrebataram tanto, eu vi gente lá comentando que chorou e não sei o quê. Eu acho que são livros que vão conversar com cada um de um jeito diferente, sabe? Depende do que você tá precisando ler. E é isso, acabamos. Finalmente, essas foram as minhas leituras do mês de setembro. Destaques aí pra Uma Mulher Não É um Homem e Impostora, mas vocês perceberam que todos foram bons. Apesar de eu ter abandonado um e não ter gostado tanto assim de Carrie Soto, não teve sequer um ruim esse mês. E eu finalmente tô encontrando novos favoritos. Bom, gente, é isso. Falei tudo que tinha pra falar. Conversem comigo aqui nos comentários se vocês pretendem ler algum desses livros que eu falei, né? Ou se vocês já leram e o que vocês acharam. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.